de segurança dos trabalhadores é um valor inegociável. É um pilar fundamental nas operações industriais, especialmente para aqueles expostos a perigos e riscos elétricos. A capacitação emerge como uma ferramenta crucial na proteção desses trabalhadores, sendo essa uma das medidas mais importantes na prevenção de acidentes de trabalho. O cumprimento da legislação acaba por fortalecer esse processo de formação e também reciclagem como item compulsório nos treinamentos estabelecidos na norma regulamentadora número 10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SafeCast da Westex. Meu nome é Maria Chies, sou gerente para a América Latina da empresa e aqui estamos para discutir um tema super importante. Vamos falar da capacitação na proteção dos trabalhadores frente à exposição a perigos elétricos. E para apresentar esse tema tão relevante, convidamos um especialista na área. Ele é engenheiro, eletricista e de segurança do trabalho e diretor da empresa DPST Engenharia, Agnaldo Biso de Almeida. Biso, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Maria. Obrigado pelo convite. É um prazer poder novamente estar contigo aí discutindo temas relacionados à parte de segurança em trabalhos com eletricidade. E capacitação, né, Biso, que é o nosso foco hoje do nosso podcast. Então, já aí te fazendo uma primeira pergunta, porque eu tenho a certeza absoluta que você tem muita experiência nisso. O que você acha que na NR10, com a revisão, né, e de repente com essa publicação que vai acontecer, quando falamos de capacitação, o que você acha que são as principais alterações? E o que você pode contribuir aí com a gente? Bom, Maria, acho que, primeiramente dizer assim, que é um processo que ainda está, né, em andamento e houve um texto publicado em 2022, então o que é possível emitirmos opinião é sobre isso que foi publicado na ocasião. Outro aspecto que é fundamental, Maria, eu acho que assim, logo de início, quando a gente fala em capacitação, eu acho que vale a pena um esclarecimento, que muitas pessoas ainda confundem. Quando se fala em capacitação, se fala em treinamento. O texto da NR10 vigente fala também em pessoa capacitada ou profissional capacitado, que seria uma capacitação operacional. Eu entendo que a sua pergunta, imagino que neste momento, ela seja referente aos treinamentos de NR10, que é a capacitação voltada na norma para o processo de segurança do trabalho. Então, é nela que eu vou me ater aqui para falar um pouco, tá ok? É isso mesmo, né? Quando eu falo do termo capacitação, ele é mais envolvente, né? Então, para você falar que uma pessoa é capacitada para aquilo, ela passou por vários treinamentos, né? Imagino que a gente vai chegar nesse fim, né? Exato. É que, assim, então eu vou focar na capacitação da NR10 no que diz respeito a cursos de NR10, que aí envolve pessoas que sejam capacitadas, como a norma preconiza, pessoas qualificadas da área elétrica, pessoas habilitadas que têm registro no conselho de classe, enfim, a capacitação referente a cursos de NR10. O texto em consulta pública ele prevê alterações significativas, Maria, até em função da precariedade que nós temos hoje no país, com cursos de NR10. Infelizmente, né, predominam aí treinamentos que não atendem o objetivo preconizado na norma, que é a real capacitação dos profissionais que estão expostos a perigos e riscos elétricos. O que nós temos previsto no texto hoje é que, por exemplo, os cursos básicos, que é de 40 horas, permanece, o curso complementar, que são mais 40 horas para quem trabalha no sistema elétrico de potência ou proximidade, permanece, mas os cursos de reciclagem em especial têm uma proposta significativa, né, de mudança. Ela prevê que a carga horária desses cursos sejam, no mínimo, 75% da carga original, ou seja, um curso de reciclagem teria que ter pelo menos 32 horas
de carga horária que difere daquilo que está hoje vigente, né, que ainda permanece, cujo conteúdo de carga horária deve ser voltado para a realidade laboral e quem define é a própria organização. Então, é uma mudança significativa em carga horária. Claro, objetivando que o curso seja feito de forma adequada, com qualidade, mas, em minha opinião, eu não entendo que aumentar uma carga horária por si só seja suficiente para garantir a efetiva qualidade daquilo que nós estamos buscando em treinamentos de NR10, tá bom? Você acha que teria que expandir esse número de horas? Isso teria que ser mais intenso? Ou como é que você, se você fosse o dono da norma, o que você Assim, faria? vou falar pela experiência hoje, né, praticamente em todos os segmentos produtivos, também não só ministrando cursos, mas esse é um pequeno percentual do que nós praticamos. O que eu entendo é assim, que tem um objetivo os treinamentos, os cursos, vamos dizer, né? O curso básico, ele tem um conteúdo básico, que eu posso seguir aquela premissa que ali está estabelecida. Agora, quando eu falo de cursos de reciclagem, a ideia de um curso de reciclagem com esse nome que é dado na norma, né, ele tem o objetivo de você estar reavaliando procedimentos, fazendo com que as pessoas tenham uma real capacitação na identificação de perigos e riscos elétricos, medidas de controle e etc. Então, o que eu vejo hoje como prioritário num treinamento de NR10 dessa natureza é que o programa seja desenvolvido de forma customizada, voltado para a realidade laboral da organização, contemplando desde instalações elétricas, procedimentos, análise de risco, EPIs, EPC, ferramental, proteção coletiva, enfim, a realidade, principalmente procedimentos, a realidade que o trabalhador está exposto, isso deve ser tratado num curso de reciclagem. E aí, Maria, a carga horária ela é importante? Claro que ela é importante, mas eu entendo que a definição até deve ter uma definição mínima, mas a carga horária ela vai ser definida em função do objetivo, do porquê que está sendo ministrado aquele treinamento e da característica da organização. Então, eu não vejo que somente definir carga horária seja suficiente. Eu acho que o mais importante é definir competência, proficiência, método, forma. Então, porque senão a única questão que talvez nós tenhamos, eu falo infelizmente, porque é uma realidade que pode ocorrer, é simplesmente empresas que já fazem hoje aquilo que não é adequado, terem mais força para praticar uma carga horária ainda maior e cobrar mais caro. E não vai garantir a real eficácia desses treinamentos. Não sei se eu respondi de uma forma Sim, bem sim, direta. claro. E também salientando que aí é um processo, né? Pelo qual os colaboradores adquirem conhecimentos, habilidades, atitudes que os tornam mais competentes para desempenhar uma tarefa. Então, não é só falando o número de horas que você está garantindo isso, porque é um processo, é processual, né? É claro que a norma, eu só falei a carga horária porque é um item que nós estamos discutindo. A norma não fala só de carga horária, ela tem todo um escopo. A norma está associada hoje, embasada na questão de gerenciamento de perigos e riscos elétricos, é associada ao PGR. A norma que está proposta lá, o texto, fala de segurança em instalações elétricas, serviço de eletricidade, ela traz essa concepção de instalações. Então, cada vez mais a necessidade de uma capacitação adequada, considerando até premissas básicas de instalações e etc. Mas, assim, o que preocupa realmente, né, é que a maioria das organizações, e aí, claro, que tem grandes empresas, tem empresas com, nossa, de enorme responsabilidade, nós não podemos generalizar, né, sob pena de cometermos injustiças. Mas o que perdura, o que prevalece hoje aí, na maioria das empresas, principalmente pequenas e médias, é simplesmente a necessidade de cumprir um requisito legal. Então, ele quer um certificado. Então, ele opta por treinamentos que são treinamentos que não atendem, mas que, pelo menos, entre aspas, atendem o quê? Eu tenho um certificado, um papel para justificar a norma.
É isso que nós lamentamos. É só ver o que está acontecendo aí com o número de acidentes. E eu que atendo empresas de todos os níveis no Brasil, eu entro nas empresas, independente da formação dos profissionais, que já fizeram curso de NR10, conceitos básicos, premissas básicas ainda não foram tratadas e são desconhecimento desses profissionais. Então, o que você acha aí que seria, o que você gostaria de ressaltar? O que seria uma coisa realmente efetiva nesse processo? Olha, assim, se você me permite, vou então dar um exemplo do que nós praticamos, pode ser? Que aí eu consigo Claro, expressar à aquilo que eu vontade. entendo que seja Por o ideal. favor, por Claro que favor. tudo pode ser melhorado. O que eu entendo hoje que um treinamento de NR10, principalmente as reciclagens, elas devem ser estruturadas pela própria organização, considerando a realidade laboral. Então, assim, é necessário que seja estratificado um inventário das instalações elétricas, que conheça-se as características. Porque eu posso ter instalações elétricas que têm 50, 60 anos de idade, como eu posso ter instalações elétricas novas. E tem uma diferença crucial nessas duas condições. É a característica construtiva, com requisitos de engenharia, com tecnologia. Então, eu tenho que tratar de uma forma diferenciada. Entretanto, o perigo da eletricidade é o mesmo, que eu vou trabalhar com instalações elétricas energizadas. E é importante ressaltar isso. Nossa, a norma preconiza que deve ser priorizado trabalhar desenergizado. Fundamental que se priorize isso. Mas isso aí, até certo ponto, nas grandes empresas, é utópico. Porque energia elétrica hoje não é mais um bem de consumo, é matéria-prima. Então, eu tenho que buscar alternativas onde seja possível o trabalho, até em certas condições, para o circuito energizado, definindo-se métodos de trabalho, procedimento, análise de risco, hierarquia das medidas de controle. Isso tudo tem que ser tratado especificamente para aquilo que existe na organização e não ser feito um apanhado geral. Isso que eu entendo. Então, deve-se fazer uma avaliação das instalações, avaliação dos procedimentos, avaliação dos documentos de análise de risco, avaliação das medidas de controle, avaliação da documentação, avaliação da formação dos profissionais, avaliação dos agentes ambientais, que nós chamamos de influências externas, as normas da BNT, que estão nas organizações, avaliação dos equipamentos de proteção individual, em especial quando se fala em arco elétrico hoje, e tudo isso, ele tem que ser contextualizado dentro dessa realidade laboral e formatado um programa que pode ser híbrido, com parte presencial e parte à distância. Parte presencial é fundamental, enfim, ele deve ser formatado para a realidade da minha empresa. E este programa deve ser construído com os profissionais da empresa, pessoas da área elétrica, da engenharia, da área de segurança do trabalho, da saúde, com os próprios trabalhadores, que a NR1 fala hoje que um PGR, um inventário, você deve ouvir os trabalhadores. Então, assim, deve ser construído um programa com a finalidade de realmente capacitar esse trabalhador e não simplesmente atender um requisito que acreditam que seja isso, dar um certificado para ele. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Só que para isso, Maria do Carmo, tem uma palavrinha mágica, tem que ter-se competência. E aí nós temos um grande problema. Tem muita gente que tem formação, mas não tem competência para isso. Então é mais fácil fazer algo e as empresas, muitas querem também o quê? O atendimento a requisitos e assim vai estar sendo tocado dessa forma. Então eu tenho muita preocupação com esse tema capacitação hoje. Você falou um pouco dos treinamentos aí, mistos, né? Híbridos e presenciais. O que você acha dos treinamentos? Hoje a gente tem uma realidade de vida, né, Bis? Você vê, você está em Bauru, eu estou em São Paulo, a gente está aqui tentando passar uma capacitação, fazendo um podcast, a gente está longe, a gente está usando essa ferramenta. E hoje, cada vez mais se usa isso. Então, como é que você vê essa parte de treinamentos online? Você acha que isso é preocupante? Você acha que isso veio para ficar e vai ser realidade? Ou tem que ser híbrido? Queria escutar um pouquinho da sua opinião em relação a isso, Biso. Quando há muito tempo atrás, quando foi publicada, né, a revisão da 10, isso lá em 2005, eu tinha muitas restrições sobre o treinamento EAD, porque era algo muito novo, né? Mas hoje,
a metodologia EAD não é nova mais. É uma metodologia que veio para ficar. Maria do Carmo, nós fazemos... Hoje tem gente que faz cirurgia à distância, aí, controlando, monitorando. Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa. Por Pode coincidência, falar. eu li isso. Era um médico operando alguém na Ásia dos Estados Unidos. Então era robô, né? Ele no computador dele, dando toda a orientação para quem estava usando o joystick lá da cirurgia. E ele conseguiu fazer a cirurgia, né? Teoricamente, não presencial, mas de outros países. Então você tem razão nisso que você está falando. É Qual é verdade. a Eu li ideia? A hoje. ideia é assim, é uma ferramenta maravilhosa que permite você estar em tempo real com quaisquer lugares do mundo. Então, assim, permite que você troque experiência, que você compartilhe, que você... Então, assim, isso tem que ser usado a favor. Então, eu sou plenamente a favor de utilizar esta ferramenta para treinamentos híbridos. O que acontece é que, independente da ferramenta, e inclusive neste quesito do EAD, a grande questão, o grande desafio é que o conteúdo seja adequado. Da mesma forma que essa ferramenta veio para ficar e é maravilhosa no que nós falamos, ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa por quê? Porque coloca-se qualquer coisa dentro disso de conteúdo e joga-se na internet. Então vende-se de tudo, inclusive treinamentos de NR10 que não tem nem parte prática, tem questões que não são permitidas. É só pegar a NR1, nós temos aí tópicos que são obrigatórios que sejam presenciais. Então, assim, o que eu vejo hoje do EAD, como você me perguntou, eu entendo que se a organização estruturar um programa adequado, ela pode utilizar essa ferramenta de uma forma muito eficaz e que realmente vai diminuir custos e vai permitir que todos os trabalhadores sejam capacitados dentro da, assim, sem comprometer o próprio processo produtivo, que é a grande preocupação das empresas por conta de tempo, etc. E assim, e pode agregar. Só que ele tem que ser feito da forma correta. E hoje, infelizmente, predominam na grande maioria treinamentos com esta ferramenta de NR10 treinamentos que são inadequados ou insuficientes, considerando aquilo que se quer dentro da norma. Então, não é o problema do método, é o problema do método não ser adotado de uma forma esquartejada. Ele tem que ser o quê? Contextualizado dentro de um programa de capacitação. E aí envolve muitos interesses de todas as partes. Então, assim, a resposta é essa. Eu sou a favor do EAD. Parte dele, o híbrido, porque tem questões que têm que ser presenciais e pode ser compartilhado dentro da... As empresas precisam pensar assim, elas têm que planejar, hein, Maria do Carmo? Elas têm que falar assim, eu tenho que dar um curso de NR10, por exemplo, eu tenho parte que eu posso pegar pessoas de fora, tem parte que eu posso fazer com o meu próprio corpo, eu tenho que capacitar não só os trabalhadores que executam atividades pela entidade, mas eu tenho que capacitar meu SESBIT, agora já é capacitação operacional, profissionais do SESBIT, meus profissionais que ministram os treinamentos. Então, assim, tem que pensar na capacitação de uma forma integrada e não simplesmente achar que é um cursinho de NR10. E aí, eu sei que estou sendo repetitivo. Novamente, apesar de maravilhosa a ferramenta, ela permite também que qualquer um, ou que quaisquer pessoas se aventurem, ou quaisquer empresas se aventurem a vender cursos de NR10. Isso é uma pena. Tá? A primeira questão é, você vai entrar na internet hoje, é uma realidade. A grande maioria são enlatados. São enlatados. Esse é o objetivo. Pega-se o programa de gênero da norma, cria-se módulozinhos, e com tanta nossa, nós temos tecnologia maravilhosa, nós temos hoje aí, né, até com óculos, com não sei das coisas assim, as ferramentas são maravilhosas. Só que o conteúdo é o problema. Então, o que eu vejo de cursos de reciclagem, de NR10, por exemplo, principalmente quando se fala em cursos no sistema elétrico de potência ou complementar na norma, que aí, então, é uma brincadeira que está acontecendo. Como é que as pessoas vão estar dando cursos iguais para todo mundo no CEP, se o próprio asterisco que tem na norma fala que deve ser voltada para a realidade da geração, transmissão e distribuição. Então, assim, tem quem faz porque tem quem compra, né? Mas a dica que eu daria, assim, é importante que as organizações façam uma especificação daquilo que eles querem dentro de um treinamento e tentem buscar no mercado
empresas que tenham condições com esta ferramenta EAD atenderem a essa necessidade, a esse escopo que foi planejado. Então, assim, tem que partir de quem vai comprar o curso, de quem vai buscar o curso. Isso não é só NR10, não. Eu vejo isso aí como todos os cursos das normas especiais, seja NR33, espaço confinado, seja 35, seja 12, que é máquinas, altura 35. Eu vejo assim, a própria 18, construção. O que eu vejo é que o curso deve ser voltado para a realidade. Então, eu devo tratar uma especificação, inclusive definindo tópicos, programas, a estratificação, a especificidade de cada tema, voltado para a minha realidade, e exigir que tenha essa parceria com quem vai ministrar o curso. É isso que eu entendo. Só que aí nós estamos falando o que agora? De que as próprias empresas, organizações, tenham profissionais ou busquem treinamentos com essa natureza. Então, você percebe que é um processo que não é só um lado. Então, a hora que começar a exigir isso, eu tenho certeza absoluta que o outro lado vai ter que começar a melhorar, senão não vai atender essas organizações. E da mesma forma, eu penso e acredito, espero que isso ocorra, que nós tenhamos aí, não estou nem falando de norma que está vindo, não, estou falando da norma que já está vigente, ela existe hoje, o curso de NR10 existe hoje. Hoje nem tem carga horária definida na reciclagem, mas essa é a realidade que nós temos hoje, né? Eu espero realmente que os próprios órgãos fiscalizadores, eles realmente o façam com uma certa qualidade, né? O que realmente assim que exijo isso, porque a capacitação é uma das ferramentas, é uma das medidas de controle na hierarquia das normas, na hierarquia das medidas de controle, que é você eliminar o perigo, você ter medidas de extra-baixa tensão, medidas de engenharia, e aí medidas administrativas organizacionais, o uso de EPI, a capacitação é fundamental para todas as empresas, porque trabalhar hoje com circuitos elétricos energizados é uma realidade. Então, aquilo que eu tenho, que é comum a todos, é o treinamento que faz com que eu possa realmente minimizar essa distorção que existe de conhecimento e daquilo que está sendo praticado hoje. Especialmente quando se fala em arco elétrico. Arco elétrico, então, a capacitação para arco elétrico hoje, assim, eu estou falando isso aqui, vou até tirar meu óculos. Viu? A capacitação para arco elétrico hoje, Maria do Carmo, é impressionante como as pessoas não conhecem. As pessoas têm desconhecimento. E olha, aquela frase que eu sempre falo, né? Ninguém se protege contra aquilo que não sabe. Está cheio de gente aí brincando de dar treinamento, e tá cheio, como está cheio de gente brincando de vender vestimenta. Você sabe disso, ué? Fala a verdade. Então vamos nessa, né? Só não acreditar aí com essa nova portaria, né, com toda essa certificação dos EPIs agora pelo Ministério do Trabalho, a barra suba, né, e as pessoas se capacitem mais aí para entender o processo. E falando aí da minha praia, eu queria ouvir um pouquinho de você, no processo da seleção das vestimentas e outros EPIs de proteção, né, ao arco elétrico, como é que você destaca, o que você tem visto no mercado, né, a capacitação dos próprios usuários, porque eu vejo que muitas vezes o usuário não sabe nem o que ele está vestindo, né? Você fala, o que é uma TPV, né? Então, assim, dos responsáveis pela área de segurança, né? Triste realidade. Triste realidade. Uma frase que não sei se ela é pesada, eu acredito que não, mas é porque ela é verdadeira. Quem usa não é quem compra. Então, quando você quer adquirir algo, ainda predomina o preço. Então, eu sou contra isso. Eu entendo de novo. Há necessidade de quando se fala em EPI, uma especificação. Uma especificação de verdade. O que nós estamos encontrando no mercado hoje, assim, é preocupante. Primeiro, os profissionais que utilizam não conhecem. Os profissionais da área de segurança que especificam, pouco conhecem. As pessoas que compram, nada conhecem. Então, assim, como é que eu ligo tudo isso? Eu tenho que, primeiro, ter uma especificação. Eu tenho que ter critérios. Você falou da portaria. Eu acredito piamente nisso. Só que eu rodo empresas hoje, tudo bem que ela é nova.
As pessoas nem sabem o que está acontecendo. Elas não sabem ainda. Elas estão à mercê das empresas que vendem os EPIs. E aí, assim, isso é preocupante porque não porque as empresas não podem, mas assim, tem empresa. Maria do Carmo, eu vou falar uma coisa a você. Eu estou falando de capacitação. Eu acho que vale a pena tocar nisso. Como é que você explica para um trabalhador que o EPI que ele está usando, que é uma TPV, está escrito assim na roupa dele? Está escrito 12 calorias por centímetro quadrado. Aí você abre um certificado de aprovação, está escrito 8,1. Aí você vai capacitar alguém. Como é que você explica? Estou dando um exemplo bobo, hein? Como é que você explica para o trabalhador que o que está escrito é 12, mas o que está lá no CA é 8,1, mas ele pode ficar tranquilo, porque o que foi calculado é 11,5, e como está escrito 12, está atendendo. Outra questão, capacitação para arco elétrico hoje, as pessoas não sabem o básico, o que é a TPV, IBT, as pessoas não sabem o que é limite de aproximação segura para arco elétrico. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem quando é obrigatório o uso de uma proteção da face. As pessoas, hoje, nós pegamos aí empresas, e eu, assim, falo com muita tranquilidade, que estou falando como profissional, né? Assim, eu vejo empresas que estão vendendo EPIs, que entraram hoje no mercado aí, estão dando um EPI e falam, não, porque o nosso EPI, ele protege aqui, ele protege lá, o nosso EPI, o tempo dele. Meu, tem que ter estudo de energia incidente adequado, primeiramente. E muitos são inadequados, conforme a realidade laboral. Depois do estudo de energia incidente, que é um documento de engenharia elétrica, tem que ter uma avaliação da exposição ao risco de arco elétrico. E nós não temos isso. Joga tudo dentro de um balaio e sai uma mágica no estudo. Nível 1, nível 2, ainda estão discutindo nível 1, EP risco 2, risco 3, risco 4. Então, assim, eu fico preocupado. Por quê? Porque de quem que é a responsabilidade? É a última medida de controle da hierarquia das normas. E você opta por proteger o trabalhador com essa medida de controle. E todo mundo vai ter que fazer isso. Porque é uma realidade trabalhar energizado. E você opta por isso, e de repente, se ele tiver um problema, se for ineficaz ou inadequado, ele vai sofrer a consequência. E mais um comentário que é fundamental. O arco elétrico é um risco dinâmico. Você pode ter um caso hoje que eu tenho aí 7 calorias por centímetro quadrado agora nesse painel, e daqui 1 minuto ele ir para 20, 30, por quê? Porque deu um problema no disjuntor, na proteção. Como é que eu trato isso na NR10 e na NR1? Que é o quê? O risco dinâmico, eu mudei o status do risco. Olha, tem uma etiqueta lá, as pessoas não sabem nem o que significa a etiqueta. É uma realidade, tá, Maria? Olha, eu estou muito preocupado, porque cada vez mais se busca instalações elétricas hoje com altas potências de transformadores, etc., né? E isso aí faz com que aumente o nível de energia incidente. Da mesma forma, muitas empresas estão buscando medidas de solução de engenharia. Isso tem que ficar claro, a prioridade é a solução de engenharia para minimizar a exposição ao risco de arco elétrico. E mesmo que eu opte, que eu adote medidas de engenharia, eu não vou eliminar a obrigatoriedade do uso do EPI. Então, assim, eu tenho que buscar instalações elétricas seguras, com EPI que seja compatível, mas que seja especificado da forma adequada. Nós temos aí hoje, nós somos aí um orgulho. Tem um laboratório que nós temos no país hoje, lá na USP, para arco elétrico, meu Deus do céu, nós estamos entre os 4 aí. E, assim, as pessoas acham que rastreabilidade é certificado de aprovação. Repito, e quando não tem problema, agora, a hora que tiver, o pessoal tem que entender que a responsabilidade pela especificação de um EPI é da área de segurança do trabalho. E a área de segurança do trabalho, ela tem que estar o quê? Ela tem que ter o subsídio da área de engenharia para que eu tenha instalações seguras, adequadas e estudos de energia incidente adequados. Então, assim, hoje o que existe é uma descontextualização. Quem compra EPI hoje é suprimentos. É uma realidade. E sempre vai ser assim, mas quando eu falo de um EPI, você falou da nova normalização que está aí. Poxa vida, vestimenta para proteção ao risco de arco elétrico, que nível que ela é na nova legislação? Para obter uma certificação, para obter aí uma... Ela é o mais alto, não está no mais alto ou eu estou enganado? Processo, né? Vai ter, na verdade, Pode morrer, pode ter sequelas irreversíveis. Sim. E nós temos
problemas seríssimos hoje. Então, assim, eu estou muito... as pessoas não sabem nem como dar manutenção, não sabem, assim, muitos não sabem como usar. Olha, então, voltando tudo isso, dentro de uma capacitação, isso tem que estar previsto dentro de uma especificação. Então, hoje o que eu vejo é o seguinte, a palavra-chave é uma especificação adequada para que todos que queiram e possam concorrer e participar do processo atendendo aquela especificação, o façam com seriedade. Só que essa especificação, ela tem que entender, inclusive, o quê? A própria realidade laboral que eu tenho na minha instalação elétrica. E aí, hoje, infelizmente, o desconhecimento e a falta de política de consequência é o grande problema desse país hoje. As pessoas, nós não temos política de consequência. A consequência quem sofre é o trabalhador nessas condições. Bis, olha, tem tanta coisa para a gente falar, né? Vou ter que Vamos terminar fazer esse outro podcast depois. aqui. A gente faz outro, verdade. Bom, tudo que a gente falou aí, né? Aí vocês vão ver no link no YouTube que tem muito mais para oferecer para vocês. Tem todos os textos que a gente publica todo mês. Esse mês a gente fala de treinamento, capacitação e é importante a importância de ver isso sistêmico. Então, convido vocês aí a participar do nosso canal YouTube. Biso, para a gente fechar, qual é a sua mensagem para a nossa audiência? A mensagem é o seguinte: capacitação, treinamento. Um grande desafio hoje, quando a gente fala em programa de gerenciamento de perigos e riscos elétricos e outros produtos, substâncias, é quando a medida administrativa é assim, qual é a real eficácia de uma medida de controle que está associada ao comportamento e conhecimento do trabalhador. O comportamento e o conhecimento, ele tem vários itens, né? Vários requisitos que possam ser discutidos. Mas, assim, a importância de uma capacitação adequada para que você minimize ao máximo desvios de comportamento ou desvios de procedimentos, não por imprudência e negligência, só isso não, mas por realmente não conhecer a realidade laboral daquilo que está lá. Então, assim, eu entendo que a capacitação, com as ferramentas que nós temos hoje, é um instrumento fundamental para que nós consigamos minimizar esse quadro nefasto que nós temos aí de acidentes, choque, principalmente arco elétrico, e que também vem ao encontro da necessidade das organizações, que é real isso, do fator de produção. Então, eu vejo a capacitação como fundamental, mas que ela seja feita de uma forma adequada e com profissionais que tenham competência. E eu queria fechar dizendo o seguinte: ninguém é obrigado a contratar ninguém. É uma decisão. Mas, independente de quem o faça, que realmente comprove proficiência. E de quem contrate, que o faça com sabedoria, minimamente com consciência aí, né, e respeito aos trabalhadores. Tá bom? Quero agradecer aí quem está nos ouvindo e fiquem ligados que tem mais, tá bom? Muito obrigada, Biso. Grande abraço. Grande abraço.